Alô! Eu falei que aquele dia, alô você! Eu tô bem, não tô igual aquele cara como é que era, aquele cara, Luciano Vanucci. Pessoal, feliz demais em estar aqui com vocês no nosso podcast, o Desenrolando Podcast, com o meu grande amigo, fiel escudeiro, Vascaíno. Vascaíno, gente que diz boa. que não é mais sofredor, Romulo Ladain. E pessoal, devido a tanto Ibope, o nosso podcast vem tomando um rumo diferenciado. As pessoas querem conhecimento. E nada melhor do que trazer uma pessoa que entende de pessoas para poder falar um pouco de gestão estratégica. Como é que a pessoa faz para liderar pessoas dentro de um ramo empresarial. Eu achei esse cidadão fazendo um trabalho magnífico na região serrana, na região da Grande Vitória, dando resultados que vocês vão conhecer agora. Um linharense, mais um linharense de destaque no nosso podcast. Giovanni Burlini, parabéns pelo seu trabalho. Você foi uma indicação pontual que a gente veio procurando e Deus iluminou que você a gente tem a oportunidade de estar aqui com você debatendo um pouco do assunto e você poder falar de o que negócio é esse que é uma gestão estratégica de pessoas. Eu sei nem o que é uma gestão de pessoas, quanto mais estratégica. Se apresenta. Fala com a nossa comunidade, tem gente lá no Japão te assistindo hoje e você vai falar e poder explicar um pouquinho quem é o Giovanni, da onde ele saiu e o sucesso que ele está fazendo. A gente vai perguntar no desenrolar do Desenrolando Podcast. Maurinho, eu que agradeço. O fato de estar aqui é uma honra, um privilégio. Que isso. E saber que um trabalho sério está sendo feito e por vocês, que tem também visibilidade, linharense, né, da terra, né? É muito bom, bacana. E dando a gente a condição de estar aqui, de apresentar um pouquinho daquilo que a gente faz, tem feito e ainda vamos continuar a fazer, se Deus quiser. E assim, antes de mais nada, assim, eu sou teólogo também, Maurinho, assim, eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Amém. Obrigado. Pelo que você passou, obrigado, pelas vitórias conquistadas. Eu digo para você que a gente estava em oração, intercedendo. Deu certo. Deus, muito certo. Obrigado. Mas deu muito certo, muito certo. E agora nós estamos aqui, né? Isso aí. Nos alegrando, aprendendo, gerando conhecimento. E é isso, mano. Eu sou linharense. Eu sou de família muito conhecida dentro de Linhares, né? Por parte da minha mãe, Burlini. Por parte do meu pai é nordestino, amo o Nordeste. Tô indo pro Nordeste. Eu também. Tô indo pro Nordeste agora em janeiro, dar uma descansada. Meu pai é alagoano, minha mãe italiana, família Burlini, né? Ele é alagoano da onde? Maceió. Nossa, e eu tô indo. A minha secretária que está assistindo a gente ali agora, Rafaela, é de Quebrangulo. Quebrangulo. É isso aí, interior da Alagoas. Pois é, meu pai é São José das Lajes, Maceió. E eu tô indo para lá, se Deus quiser agora em janeiro, com família, dar uma descansada. Porque a gente que mexe com gente todos os dias, a gente precisa repor as energias. Então a gente está indo para lá. Cidade bonita. Naquelas praias poluídas lá do Nordeste, né? Aquelas praias horríveis. Aquelas praias horríveis do Nordeste. Não vamos agitado, da água gelada. Isso aí. E eu hoje, quanto formação, eu sou teólogo, eu tenho formação em psicologia organizacional e do trabalho, me enveredei pelo caminho, pelo caminho da consultoria e da mentoria. Hoje, para você ter uma ideia, eu presto consultoria in loco, como faço, uma consultoria completa, junto com gestão estratégica financeira também, mas eu presto hoje mentoria online. Presto mentoria online para empresário, dando ao empresário a condição de conhecer gente. Porque o grande barato é fazer com que o empresário ele consiga ver aquilo que ele tem de maior potencial dentro da organização. Sim. Porque lá atrás a gente falava assim, né? Chamava de funcionário, falava-se de empregado, já ganhou título de colaborador, mas hoje mudou. Mudou? Mudou. Hoje então mudou. Você vai me falar para mim como é que é. Hoje mudou. Hoje a gente fala de capital inteligente, a gente fala de capital inteligente, capital emocional. Olha como que mudou. Porque hoje você precisa ter pessoas que pensem com você o seu negócio. Legal, com certeza. Então a estratégia para você galgar mercado
é fazer do seu colaborador, capital inteligente da sua organização, um parceiro do seu negócio. Concordo. Quando você consegue alinhar este tipo de trabalho com uma gestão hoje colaborativa, porque, Maurinho, dentro de gestão estratégica de pessoas, não cabe mais faça o que eu mando, porque assim você vai se dar bem dentro desta organização. Não cabe mais isso. Hoje a gente diz que a gestão colaborativa ela veio para quebrar esse paradigma desta visão verticalizada na forma do empresário conduzir a sua organização. Não dá mais o empresário, né? Os empresários que vão assistir esse podcast... Tô assistindo. Eles... Ô, cara pálida, vem aí, presta atenção que hoje é aula, mais uma aula. Eles podem ter em mente, se eles querem galgar um espaço ao sol. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, o sol nasce para todos, alguns usam Ray-Ban. Verdade. Então, o que acontece? Gestão verticalizada, de cima para baixo, fora de moda. Isso aí. Já foi o tempo. Já foi o tempo. Mauro Lembra Rossoni na passou. década de 70? Deu certo com o Mauro Rossoni. Deu certo com o Mauro Rossoni. Mauro pai. Mas passou, né? Olha, isso aí. Então, gestão verticalizada não cabe. Gestão horizontalizada é a bola da vez. Mas para que haja este tipo de gestão dentro da organização, a gente fala hoje muito em mindset, mudanças de mentalidade. Sim. Ou metanoia, uma transformação que vem de dentro para fora em torno de ver a empresa com outros olhos. Porque o grande drama é quando você fixa no passado, sendo que o presente exige algo a mais. É o famoso eu sempre fiz assim, né? Não dá mais, não rola mais. Principalmente quando o assunto é humano. Gente, entenda uma coisa, nós estamos vivendo gerações. X, geração Y, geração milênio, geração Google, geração Z, geração alfa. Nós que somos da psicologia, a gente não gosta de encaixar o humano, colocar ele dentro de um quadradinho, mas há uma mistura. E hoje, mais do que nunca, a nossa juventude, essa turma que está adentrando as portas de muitas empresas, elas têm muitas informações em mãos. Sim. Pouco conhecimento. Informação é bagagem teórica. Bagagem teórica. Esses dias a gente estava num podcast aqui, foi legal demais. A esposa de Romulo é psicóloga igual você. Certo. E por isso que esse é um menino bom, né? Gente boa. Psicólogo é gente boa. Psicólogo. E você falou duas coisas que a gente brincou, e então você que vai poder explanar um pouco, Romulo. Você depois acrescenta aí dentro da sua ideia. O psicólogo agora virou coach. Assim. E agora é mentor. Tá havendo muitos conflitos, porque a gente está na era do compartilhamento de informação, na era do conhecimento compartilhado. Então, como a gente conversou com a doutora Lorena, alguns conflitos entre o dermatologista e o dentista. E o farmacêutico querer cuidar da área de estética. Sim. Ao mesmo tempo. Só que existe um profissional que é voltado para aquilo. A psicologia é a mesma coisa. O psicólogo, mas tem o coach, tem o mentor, tem o consultor, tem não sei o quê. Tem um guru, e às vezes invade o espaço do outro. J é meu guru. Da arte, né? Contemporânea. E aí a gente estava discutindo sobre isso. Como que faz para manejar isso de uma profissão invadir o espaço da outra, né? Eu não acredito muito nessa invasão de espaço. Não acredito nisso. Eu acredito que todo sujeito, quando ele é um profissional naquilo que ele se compromete a ser, ele vai fazer muito bem feito aquilo que ele realmente abraça para ele como estilo de vida. Sim. Eu acredito muito nisso. Eu sou psicólogo. Aí se você perguntar, sou coach, sou business coaching, fiz formação na área de negócios, mas eu não me utilizo muito do coaching, do business coaching dentro das organizações.
Se você me perguntar, Giovanni, agregou valor à sua pessoa? Com certeza. Eu acredito que todo conhecimento, ele é agregador. Eu preciso só saber o que eu faço com ele. O que eu faço com ele? Agora, psicólogo é psicólogo. Agora existe o psicólogo clínico, existe o psicólogo ali organizacional, aquele que vai para dentro das organizações. E a psicologia dá muita bagagem para o sujeito estar dentro de uma organização e desenvolver um excelente trabalho sem precisar utilizar ferramentas do coach, do business, do master. Sim. Mas existem excelentes profissionais que não são psicólogos, que são coachings, business ou master. Mas agora eu tenho que entender um pouquinho sobre esses profissionais, quem eles são. Porque a verdade é que o que virou ultimamente é um oba-oba. Por exemplo, a expressão coach ficou um tanto que banalizada. Sim, verdade. Ficou, qualquer um é coach. Todo mundo é coach. Você vai ali 2 dias em um curso, o cara é coach. Eu sou coach, sabia? Então, mas eu sou beer coach. Pois é. Então, e há 6, 7 anos atrás, quando eu fiz coach, até TCC eu entreguei. Sabe? E agora você vai ali, um instituto que reúne 4, 5 mil pessoas em um auditório, 2 dias o cara sai coach, cara. Pega a sua empresa e coloca na mão dele. Acaba estigmatizando. Pois é, nada contra. Eu sempre digo o seguinte, mas isso não é só pro psicólogo, pro coach, isso é pro advogado, isso é pro professor. Tem professor e professores, advogado e advogados. Porque muitas vezes o que falta mesmo é bagagem, é busca de conhecimento. Eu fiz N formações, mas eu nunca me contentei com aquelas formações. Eu sou um cara de muita leitura. Eu gosto de leitura. Eu acredito que eu não posso parar de ler. Mas a leitura está acoplada ao meu corpo. Porque eu sei que eu preciso, todos os dias, sair na frente. Então, por isso que hoje, dado o trabalho que eu desenvolvo, eu tenho alcançado excelentes resultados. Porque aquilo que está de novo no mercado, eu estou jogando dentro das empresas onde eu estou trabalhando enquanto consultor. Muito interessante, porque assim, eu concordo com você. Eu tenho uma empresa, né, já tradicional aí do ramo do comércio, de gás. E tenho o outro lado rural. Hoje, a propriedade rural, ela, devido ao conhecimento e bagagem que a gente tem, mas eu tenho, graças a Deus, um pouco de conhecimento adquirido da empresa, que veio de 47 anos. Que agregou. E a rural, hoje, eu tenho que lidar exatamente do que ele disse no início, Romo. É a questão, e quem está nos assistindo, a gente tem muitos e muitos produtores assistindo a gente hoje, Giovanni, que acompanham, que assistem, que vieram aqui. Pô, igual você está dando, Fabrício Carrareto deu uma aula aqui de gestão, uma aula de foco. Sim. E o colaborativo é o que a gente tenta implantar hoje, do que já foi diferente e o que ainda eu convivo, né? Tenho a felicidade de conviver com meus pais no meu negócio. Não tão envolvidos igual já foram, mas ainda tem. E é completamente diferente a gestão que era vertical e hoje horizontal. Porque a propriedade rural hoje, principalmente eu que não fico dentro da roça, eu poderia ser um produtor rural que morasse lá dentro, certo? Certo. E aí tava ótimo. Mas tenho N coisas, eu tenho uma parte do podcast, eu tenho o Mauro Gás, eu tenho o envolvimento político, tenho N assuntos. Mas, se eles não entenderem, os meus colaboradores, que é isso que você disse, e eu estou tentando só fazer uma síntese, né, junto disso, que o que eu entendo de roça e eles precisam entender o que eu quero, eu vou ter que morar lá dentro. E eles já entenderam, eu fico feliz por isso. Por ver você falar, eu já cheguei, claro que não foi de um dia para o outro, eu comecei a falar. E quem acompanha a Ilha do Barão, dentro do Instagram, estão vendo que, realmente, eu tento fazer um padrão, eu falo com eles, o que eu penso é isso de fazenda. Não estou falando que vocês estão fazendo está errado, não. Mas o meu enxergar é isso. Uma visão talvez nova
uma percepção diferenciada. Exato. Que pode agregar muito. Exato, você tem um jeito. Então, assim, e eles começaram a entender, tanto que eu não estou tão presente, e quando eu chego eu vejo do jeito que eu quero que esteja pronto. É aquele mesmo caso, né? Eu não quero botar ponto eletrônico, eu quero só o resultado. Se não tiver o resultado, eu vou ter que começar a cobrar o ponto. É o contrário, né? Então, assim, e você vê que o rural, vamos fazer essa síntese para dentro disso. Poxa, Linhares hoje é o centro do agronegócio capixaba. Com certeza. As pessoas estão buscando isso nas empresas? Pois é. Quando o assunto é empresa, instituição, a Agnos, a sua empresa, eu vejo que o empresário em si, o de Linhares, eu vou falar de Linhares, tá? Porque eu sou linharense, tanto que eu falei para você, eu sou linharense, mas o meu trabalho que eu desenvolvo é fora, Sim. certo? Eu percebo, eu não sei se é por falta também de conhecimento que tenho de muitos empresários dentro de Linhares, mas eu percebo que o empresário linharense ele é um pouco tímido ainda para esse tipo de visão de negócio. Quanto à questão rural em si, eu conheço uma região, Baixo Quartel. Sim. Baixo Quartel. Tem pessoas ali que exercem uma liderança fortíssima na comunidade. Eu posso até citar ele hoje aqui, o Douglas Perucchi. Sim, já falamos dele aqui. Foi eu que treinei aquele cara. É mesmo? Amém. Foi eu que treinei aquele cara. Hoje eu fico feliz, ele me liga constantemente. Ele fala, eu agradeço por ter tido você quanto alguém que me deu a condição de enxergar a vida de uma maneira diferente, numa perspectiva diferente. Que legal. Hoje, para você ter uma ideia, ele está dentro de Baixo Quartel e ele tem agregado muito valor àquela região. Então, assim, eu acredito que no rural está havendo um despertar para isso. No foco mais empresarial, trazendo para Linhares, nossa realidade, para aquilo que eu já vivenciei, eu percebo que precisa ganhar mais força, Maurício, dentro de Linhares. Eu assim, sendo muito sincero, muito franco... É isso que a gente precisa... Às vezes parece que a parte de urbana é mais... Como é que fala? Mais... não é rabugenta a palavra, é mais tradicional do que... Rapaz, mais resistente a se... Mas olha, o urbano diante, é isso que eu te falo. Muitas vezes a gente tem muitas informações e pouco conhecimento. E com informação eu não faço muita coisa. Agora com conhecimento eu faço. Sim. Eu faço. Com bagagem você faz. O rural, você vê que existem muitas iniciativas de apoio. Ah, sim, de estudo, Vou te contar uma coisa, Dudu. Fala. Vamos aproveitar dele? Vamos um abraço aí. Conversar. Você que assiste o nosso podcast. Algumas semanas eu fiz uma ação com ele de entrega de água mineral. Mas o que eu quero contar é o seguinte. Eu conheci Douglas em 2013, quando eu fui secretário de Agricultura aqui de Linhares. Sim. Trabalhamos junto em prol do agro. Não existia a Aprombac em 2014. Não existia. Conheço bem a realidade dali. Devido à seca, eu orientei como Secretaria de Agricultura, conversei muito com a comunidade, certo. E eles conseguiram reunir e refazer a associação e dividir um projeto de barragem, que é aquele projeto do governo do estado que está saindo. E ele comentou comigo sobre esse projeto na ocasião. Exato. E quando a gente reuniu, eu falei, vocês não têm uma saída. Ah, mas o Baixo Quartel é desunido. Eu não esqueço disso. Eu falei, mas a função de vocês é unir. É isso aí. Porque vocês precisam se unir, refazer a associação, e essa associação vai pleitear essa barragem, porque era seca. E eu fui para o governo do estado, saí de secretário, fui ao INCAPé, e a gente protocolou essa barragem em 2017, no governo do estado, que eles se reuniram, se montaram a sua associação, revitalizaram, e dali a história conta o que virou a liderança Douglas Perucchi e a associação Aprombac, tudo que eles estão conseguindo devido
a isso. Eu queria pontuar porque você falou uma coisa e assim, eu tenho orgulho, porque realmente a gente teve condição de fazer algo a mais a alguém e hoje foi um caminho que trilhou e graças a Deus, mais ainda, que Douglas teve você na mentoria lá e fez hoje as coisas você percebe o quanto, porque eu conheço muito Douglas, você percebe o quanto que ele é agregador à vida das pessoas. Sim. Maurinho, qualquer projeto que você queira desenvolver, pessoas vão estar envolvidas nele. Então você precisa aprender a lidar com essas pessoas que estão envolvidas nos seus projetos. Sim. Se você não aprender a fazer isso, as coisas não vão acontecer para você. Tá vendo aí? Não vão acontecer para você. Eu sempre digo, Martin Luther King Jr., um pastor batista norte-americano, ele bradou: eu tenho um sonho. Mas ele contou do sonho dele. E muitas pessoas passaram a viver o sonho dele. Você, quanto empresário, você, quanto secretário, você, como qualquer um cargo que queira ocupar, quando tem pessoas que estão ali sobre sua liderança, você tem que falar do seu sonho para a sua equipe. É verdade. Se eles não comprarem o seu sonho, você não deslancha. Você tem que ser um bom vendedor de sonhos. Mas não querendo enganar pessoas, manipular pessoas. Não, não é isso não. Eu estou falando na real. Quando eu cheguei na Pazola 4 anos atrás, eu falei, eu sei onde eu quero chegar com essa empresa. E eu vou dizer para vocês através de uma metodologia que eu utilizo dentro da gestão estratégica de pessoa. Eu uso um pentagrama chamado pentagrama de Jangé e eu explico para o empresário o trabalho que eu vou desenvolver dentro da empresa. O empresário olha assim, rapaz, não acredito. Eu vou. Vai demandar tempo. Não tem vara de condão. As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu tenho que transpirar, eu tenho que fazer a coisa acontecer, então eu tenho que trabalhar. Claro. E aí, então, você começa a trazer todo mundo para perto de você. Você começa a trabalhar o que a gente chama no pentagrama, o racional. Chá. Eu sempre digo assim, Maurinho, vamos tomar um chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Ouvi muito isso aí na faculdade de administração. Vamos tomar um chá. A gente precisa tomar um chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Quem vai assumir o setor A tem conhecimento? Tem habilidade? Tem atitude? Olha, ele não tem isso, mas ele é um cara entusiasmado. Ele é aquele cara que gosta, então eu vou lá, dou a ele a condição de aprender, dou a ele a condição de criar as habilidades necessárias e faço ele despertar aquilo que ele tem dentro dele quanto potencial para realizar as atividades do setor A, B ou C. Então, conhecimento, habilidade e atitude é necessário. Claro. Então, eu preciso, estando onde estou quanto liderança, trazer uma equipe para perto de mim, falar dos meus sonhos para que a gente alcance os nossos objetivos. Existe uma diferença entre objetivo e meta. Claro. Eu tenho objetivos. Eu vou traçar metas para eu chegar lá. Às vezes eu tenho que recuar um pouquinho, às vezes eu avanço um pouquinho mais, mas sempre fazendo os reparos necessários para sempre com os olhos lá no nosso objetivo alcançar aquilo que a gente determinou aqui atrás. Então eu acredito que isso é em todas as esferas da vida. Massa. Todas as esferas da vida. Então você tem que ter pessoas perto de você. Você tem que apostar muito nas pessoas. Você tem que valorizar o humano. E quanto mais visíveis as metas, as pequenas metas, mais fácil fica de alcançar o objetivo. Se Olha, você eu vou dar um visualiza, exemplo. né? Eu vou dar um exemplo para você. Você falou quanto mais visível as metas, né? Seja no campo, seja dentro da empresa. Vamos lá, eu quero um faturamento de R$200 mil numa empresa A. Os seus colaboradores sabem que você precisa alcançar esses 200 mil? Não, eu nunca disse para eles. São quantos vendedores dentro da sua empresa? São 3, 4 vendedores. Você conseguiu distribuir bem as metas? Fez uma análise de quem é quem em torno de venda para ver quem é que tem mais ou menos potencial para você, né, ser mais coerente possível na distribuição de metas e tal? Você faz um acompanhamento que é diário, semanal, mensal? Toda semana você tem uma reunião para conversar, para entender quais foram as dificuldades que eles encontraram? Sim. Então,
Gestão estratégica de pessoas cabe em qualquer lugar. Lá na sua casa, no campo, dentro da empresa. O empresário só precisa ter um olhar diferenciado e para isso ele precisa ter essa mudança de mentalidade que a gente vem falando. E os funcionários acho que também tem que ter essa um pouco, assim, não só o empresário, mas o funcionário quando você chega na empresa, eles também têm que ter disposição. Mas quem é que pulveriza? A gente sempre tem que pensar no que diz respeito à pulverização de uma cultura, é de cima para baixo. Se você, Maurinho, empresário, não pulverizar, vou usar esse termo que é do campo, certo? Se você não pulverizar a sua visão de empresa para os seus colaboradores, quem é que vai fazer isso? Ninguém. E eles não vão adivinhar. Eles não tem bola de cristal. Exatamente. Mas uma pergunta, assim, você sofre preconceito do funcionário quando você chega na empresa para fazer o diagnóstico? Não, a verdade é que muitas vezes o colaborador ele quer se armar. Mas aí que entra a gente, quanto consultor, com habilidade em pessoas. Eu não entro, eu tiro, eu entendo uma coisa, se o vendedor ele quer vender, ele precisa tirar a capa de vendedor. Se o consultor quer ser um consultor, ele tem que tirar a capa de consultor. Ele tem que ser mais um. Eu faço assim. Talvez um colega consultor não vai concordar, mas é a minha estratégia. Eu quero ser mais um com ele. Eu chego lá na expedição da Pazola, tem 10 moleque e eu faço o processo de seleção e recrutamento. Aí a turma chega lá, olha, eu quero uma galera mais experiente. Não, eu quero a molecada de 19 anos que não trabalhou ainda. Quero dar oportunidade para que ele assine a carteira dele. Mas como, meu amigo? O resto é comigo. O resto é comigo. Aí eu vou empregando um moleque de 18, de 19 anos, que está querendo assinar pela primeira vez a carteira. Porque eu vivi isso lá atrás. Um dia o cara chegou, cara, mas eu sabia dirigir. TV Gazeta Norte, quando chegou em Linhares. Eu tinha carteira de habilitação, nunca havia dirigido de maneira profissional uma carteira assinada, uma carteira, não sei nem onde está minha carteira hoje, que eu não trabalho mais, né? Mas assinar a minha carteira. Eu cheguei para o diretor executivo da TV Gazeta e falei assim, irmãozão, mas eu sempre fui um cara falador, um cara... Eu nunca tive dificuldade para isso, eu nunca tive dificuldade com gente. Eu falei, irmãozão, eu preciso entender alguma coisa aqui. Cara, se você fechar as portas para mim, diga aí, quem é que vai abrir? O que você precisa para que eu prove para você que eu sei dirigir? Uma carteira assinada? Tem alguém dentro da empresa que pode fazer um teste? É para dirigir aqueles golzinhos ali fora? Eu falei pro cara. Ele falou, é aqueles gols. Não tem ninguém não que possa me colocar dentro de um gol daquele para eu mostrar. Falei pro cara, pro diretor, falei. Na época era o Gabriel. Eu falei pro cara. Aí ele olhou pra mim assim, no mínimo, esse cara é doido. Não, mano, ele falou no mínimo, esse cara é doido. Esse cara é doido. Esse cara é doido. Aí ele colocou no carro, foi na época Carlos Azevedo. Carlinhos, Ceará, gosto demais dele, muito conhecido dentro de Linhares. Sim. E aí ele falou pra mim assim, entra no carro, irmãozão. Eu entrei, coloquei o cinto, passei primeira, segunda, já saí. Não, volta, estaciona, a vaga é sua. E eu, com isso, aprendi uma grande lição. Eu preciso dar oportunidade para o menino que está batendo as portas da empresa que eu presto consultoria. Eu quero dar uma oportunidade. Porque se eu não der uma oportunidade para aquele menino e fechar as portas para ele vai para o mundo das drogas. Exato. E chega dentro da empresa, hoje, a gente treina o cara, eu dou treinamento de liderança, de gestão. Já pensou? Ele não teria condições de pagar um treinamento meu. O empresário paga para ele receber um treinamento. E aí eu estou fazendo um cidadão. Verdade. Isso é verdade. Estou fazendo um cidadão, estou contribuindo para a empresa, estou contribuindo para a sociedade, estou dando ao sujeito a condição de dignidade de vida. E você vê, não teve essa chuva aí e tal? Olha como que é a minha consultoria, a liberdade que eles têm. Uma casa, a chuva invadiu uma casa, aí o menino lá que trabalha com a gente, ei Giovanni, cara, estou mandando a foto da minha casa, olha o que aconteceu. Irmãozão, eu converso com você quando eu chegar na empresa. Rapaz... como? Você achou que ia ser só um papo sobre coach, mas você não sabia que ia ter uma aula. Sempre uma aula. O Desenrolando Podcast é uma faculdade aqui. Giovanni, impressionante, assim. Você me impressionou. Impressionou quem está nos assistindo. E nos acompanha. Esse papo com você desperta na gente realmente o querer fazer diferente. Eu tento fazer um pouco, um décimo aí do que você fala,
mas ouvindo você que está aí envolvido em grandes empresas, nos estimula ainda mais a tentar buscar esse envolvimento, que é, agora eu já aprendi, gestão estratégica de pessoas, porque falta essa questão um pouco mais humana e não só a relação patrão-funcionário. É isso aí, é o que falta, Maurinho. Eu sei disso, porque eu também tento fazer, tento colocar gente nova, tento ensinar. A gente sabe que não está fácil, mas te agradeço muito e, assim, Romulo, não sei o que você tem, a gente está com o tempo já estourando. Vou te pedir para você vir aqui outras vezes, para a gente poder falar de assuntos específicos, né, Romulo? Estou à disposição. Alguma coisa mais que esse episódio é um dos que eu mais gostei, porque é um pouco da minha área que eu estudei, de administração, e era uma das áreas da administração que eu mais gostava, de gestão de pessoas, né? Bacana. E a consultoria, eu tenho uma admiração por quem é consultor, porque como eu estava até falando com você mais cedo, é preciso você ter uma coragem para chegar dentro de um negócio que o cara construiu durante anos, falar, você está fazendo errado, assim, não estou falando no geral, né? Você está falando isso e isso errado, e a gente precisa melhorar nisso e nisso, e você tem que fazer assim, assim, assado. E o cara tem 30 anos da empresa, aí chega alguém de fora e fala assim com ele. Esse cara tá chegando aqui e tá falando que eu tô fazendo tudo errado, não é, né? E eu admiro muito, porque é preciso ter muita coragem, e papo bom demais, poderia se estender por mais tempão, mas... E Maurinho, assim, quando a gente fala em gestão estratégica de pessoas, é um mundo, viu? Para você ter uma ideia, eu dou gestão estratégica de pessoas, mentoria online, são 12 encontros. Cada encontro só de conteúdo 2 horas e fora o bate-papo depois. Imagino. O quanto que o empresário ele absorve. É muita coisa. O quanto que ele pode crescer para agregar valor ao negócio dele. Porque se eu quero tratar bem o meu cliente, eu tenho que tratar bem meu colaborador. Não tem jeito. Então assim, Giovanni, obrigado pelo seu tempo, dedicar, né? Depositar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. Eu agradeço. Desse jeito a gente diversifica o nosso bate-papo, né, Romulo? Traz bagagem, conhecimento a quem está andando, viajando, escutando ao vivo e fazendo tudo o que a gente quer. E deixa um recado aí para todo mundo. Despede aí, dá um puxão de orelha aí a alguns empresários para acabar. E a gente vai se despedindo, te agradecendo desse momento único. E pode ter certeza, vou te chamar de volta para você poder explanar um pouquinho mais dessa bagagem que você adquiriu aí, empresarial, e você tenta transformar a vida das pessoas. Amém. Feliz. Bom, ao empresário eu deixo um recado, Maurinho. Eu fiz um trabalho recentemente e um dos temas foi: faça do seu colaborador parceiro do seu negócio. Então, o que eu deixo para o empresário? Faça do seu colaborador parceiro do seu negócio. Giovanni, me falta habilidade. Gestão estratégica de pessoa. Vamos conversar, vamos bater um papo, e eu tenho certeza que eu posso ajudar e muito você deslanchar dentro da sua organização. Pô, sensacional. Bom, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Você, Giovanni, mais uma vez. E aí, a gente encerra mais um grande momento, um grande podcast, que a gente pôde assimilar ainda mais. Eu estou aqui pensando em tudo que esse cara falou, porque realmente a gente fica, exato, a gente sai até empolgado, né? Para poder estar envolvido ainda mais com a nossa equipe, com tudo que a gente vive, colaboradores e tudo mais. Obrigado a você que tem a paciência de nos assistir, que está gostando, que está interagindo, que está perguntando. Quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, a Logo Centro Empresarial, que dedica isso aqui a quem nos assiste, porque a qualidade é sensacional. E toda a minha equipe que está aqui acompanhando e fazendo que isso seja transmitido para o mundo. Obrigado mesmo, vamos com Deus e com fé na equipe. Abraço, pessoal!